A ilusão do jeovismo. Jeová e Jesus designaram o escravo fiel e prudente em 1919. Essa é uma das maiores ilusões ou mentira das testemunhas de Jeová. De que Jeová e Jesus designaram o escravo fiel e prudente em 1919. Vejamos o que diz aqui a revista A Sentinela, 1/4 de 2007. Ao chegar para inspecionar o escravo em 1918, Cristo encontrou um restante de fiéis discípulos, ungidos pelo Espírito, que desde 1879 usava a revista A Sentinela e outras publicações baseadas na Bíblia para fornecer alimento espiritual no tempo apropriado. Ele os reconheceu como seu instrumento coletivo ou escravo, e em 1919 confiou-lhes a administração de todos os seus bens na terra. Então veja bem, aqui está dizendo que Jesus veio em 1918 ao templo e em 1919 designou o escravo fiel e prudente para ser aquele que forneceria o alimento no tempo apropriado. Por que isso é uma ilusão? É uma mentira. Porque na realidade, em 1919, não existia o escravo fiel e prudente. Por que não existia? Porque o escravo fiel e prudente, em 1919, era Charles Taze Russell. Isso mesmo. O escravo fiel e prudente era Charles Taze Russell. E não o atual escravo fiel e prudente, como eles dizem, né, que é o corpo governante. Então veja bem, com a morte de Russell em 1916, assumiu em seu lugar o juiz Rutherford, e foi ele que passou a ser o escravo fiel e prudente, porque ele era quem dominava. Ele era quem escrevia os artigos nas revistas, escrevia os livros. Então ele foi quem dominou até 1942. Não existia escravo fiel e prudente nos tempos de Russell e de Rutherford. Essa é que é a realidade. Esse ensino do corpo governante, ele veio a se desenvolver depois da morte de Rutherford. Então, essa é uma das maiores ilusões e mentiras do corpo governante das testemunhas de Jeová. Outra coisa, eles dizem que são a única religião verdadeira. Então veja bem, eles afirmam claramente que são a única religião verdadeira. Vejamos o que eles dizem aqui num artigo do site jw.org. Vocês acreditam que a sua religião é a única verdadeira? Aqueles que levam a religião a sério devem achar que a religião que escolheram é a certa para Deus e Jesus. Se não fosse assim, por que teriam feito essa escolha? Jesus Cristo não concordava com a ideia de que existem várias religiões ou vários caminhos que levam à salvação. Na verdade, ele disse: "Estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que o acham." Mateus 7,14. As testemunhas de Jeová acreditam que encontraram essa estrada ou caminho. Do contrário, elas já teriam procurado outra religião. Então veja bem, a revista Sentinela, 1/12 de 91, na página 19, diz assim: um sinal identificador muito importante e distintivo da religião verdadeira é que todos que a praticam participam do serviço piedoso de pregar estas boas novas do reino, em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Que outra religião é conhecida mundialmente por seu testemunho público sobre o reino de Deus como a única esperança da humanidade? Então veja, eles dizem que um dos sinais que identifica eles como religião verdadeira é a pregação das boas novas do reino. Agora, quais são essas boas novas do reino que as testemunhas de Jeová pregam? Eles pregam que Jesus
se tornou rei em 1914 e a partir daí passou a dominar. Então, isso é uma mentira, é uma ilusão. Porque, na realidade, Jesus, ele se tornou rei no primeiro século. Desde então, ele tem dominado sobre a igreja. E na sua segunda vinda é que vai acontecer o julgamento. E então ele vai escolher as ovelhas e os cabritos, ou seja, vai fazer a separação daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Isso só depois da sua vinda. Essa que é a realidade. Então esse reino que é pregado pelas Testemunhas de Jeová é um reino que não é pregado pela Bíblia. Porque as boas novas que os cristãos pregam é que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E através do seu sacrifício, nós temos a vida eterna. Essa é a boas novas que os apóstolos pregaram e que a igreja verdadeira prega. A salvação através de Jesus Cristo. Não um reino estabelecido em 1914, que não tem nada a ver com o ensino da Bíblia Sagrada. Essa que é a realidade. Então, esse evangelho pregado pela Torre de Vigia é um evangelho falso. Também, eles dizem que só será salvo quem seguir os ensinos do corpo governante. Vamos observar o que diz aqui a revista A Sentinela 1/2 de 2007, na página 24. Jeová sempre ajuda seus servos a fazer a sua vontade. Por exemplo, Noé recebeu instruções específicas e claras sobre como fazer a arca. Uma construção que teria de dar certo logo da primeira vez. E foi isso que aconteceu. E assim como aconteceu com Noé, nosso êxito depende de obediência. Devemos ser obedientes às orientações que Jeová fornece por meio de sua palavra e de sua organização. Então eles comparam a salvação a Noé. Assim como Noé foi mandado fazer a arca para ser salvo com sua família, assim só será salvo quem estiver na organização, que é a arca atual, a organização da Torre de Vigia. Então, Jeová só vai salvar quem estiver fazendo parte da organização das Testemunhas de Jeová, que é comandada pelo corpo governante. Veja também o que diz aqui a revista A Sentinela, 15/5 de 2006, na página 22. Assim como Noé e sua fiel família foram preservados na arca, a sobrevivência de pessoas hoje depende de sua fé e de sua associação leal com a parte terrestre da Organização Universal de Jeová. Então veja bem, eles mais uma vez aqui, comparando a salvação, a arca, eles dizem que assim como Noé e sua família foram preservados, foram salvos, sobreviveram, então a nossa sobrevivência depende de nossa associação com a organização de Jeová. Então é preciso estar na organização para ser salvo, assim como era preciso Noé fazer a arca para sua salvação e de sua família. Veja também o que diz a Sentinela 1/9 de 89, página 19. A esposa de Noé corresponde à noiva de Cristo, e seus filhos e noras, as atuais outras ovelhas, que se tornaram uma crescente grande multidão, cujo tamanho final desconhecemos. Para sobreviverem para o milênio, sob o Noé maior, Jesus Cristo, elas têm de manter-se organizadas junto ao restante ungido, os escolhidos, em razão das quais os dias da grande tribulação serão abreviados. Então veja que eles comparam Noé e sua esposa a Jesus e a sua noiva. E segundo eles, Noé representa Jesus e a noiva representa os ungidos. Já os filhos de Noé e suas noras representam as outras ovelhas. Então aqui diz que para sobreviver para o milênio é preciso então estar na organização da Torre de Vigia.
Só vai sobreviver quem fizer parte da organização da Torre de Vigia. Vejamos ainda o que diz a revista Sentinela, 1/9/89, na página 19. Apenas as testemunhas de Jeová, os do restante ungido e os da grande multidão, qual organização unida sob a proteção do Organizador Supremo, tem esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim desse sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. Então veja que ele diz somente a testemunha de Jeová, os ungidos e a grande multidão, que estão na organização de Deus, é que tem esperança bíblica de sobreviver ao fim que está bem próximo. Então veja que eles colocam aqui a organização como sendo a arca de salvação para as pessoas. E veja bem também o que diz aqui a revista Sentinela, 1/8/82, na página 27. Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Então veja que eles afirmam que só será salvo quem seguir os ensinamentos do corpo governante. Veja bem, diz claramente, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação, que é o corpo governante, usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então quer dizer que não importa o quanto a pessoa leia a Bíblia, se não tiver seguindo o canal de comunicação, o corpo governante, se não seguir os ensinos do corpo governante, essa pessoa não avançará na estrada da vida. Não importa o quanto leia a Bíblia. Então, tem que seguir os ensinos fornecidos pelo corpo governante, que é o escravo fiel e prudente. Tem que comer do alimento fornecido pelo corpo governante, que segundo eles foram escolhidos em 1919, onde na realidade não aconteceu nada em 1919. O que aconteceu em 1919 foi muitas falsas profecias. Isso mesmo. E nesse período estava acontecendo na organização uma grande disputa pelo poder. Porque quando Rússio morreu, houve uma grande divisão, principalmente depois que foi escrito o livro O Mistério Consumado. Porque este livro ele causou uma divisão na organização da Torre de Vigia. Inclusive, por causa desse livro, os dirigentes da Torre de Vigia foram presos em 1918. Inclusive, tiveram de arrancar algumas folhas deste livro, porque ia de encontro com algumas leis dos Estados Unidos. Então, eles foram presos e depois, em 1919, foram soltos. E esse livro, O Mistério Consumado, ele é um livro que ensina muitas mentiras e também tem previsões que não se cumpriram. Por exemplo, neste livro é dito que em 1918 a cristandade, as igrejas da cristandade, seriam destruídas aos milhões e só sobreviveriam aqueles que seguissem os ensinamentos de Rússio depois disso. Então teria que aprender o que Rússio ensinou lendo os 6 volumes que foram escritos pelo Rússio, que era os Estudos das Escrituras. E também esse livro, ele anunciava que as repúblicas desapareceriam em 1920. Haveria o fim das repúblicas em 1920 e o reino de Deus seria estabelecido em 1925. Então veja, como Jesus escolheria para ser seu canal de comunicação, para ser seu escravo fiel e prudente, uma organização que já começou ensinando tantas mentiras. Então não tem fundamento este ensino da Torre de Vigia de que em 1919 Jesus escolheu o escravo fiel e prudente, ou o corpo governante, para ser o seu representante visível na terra.
É uma grande ilusão jeovista, é uma grande ilusão das testemunhas de Jeová. E quem não segue os ensinos do corpo governante é expulso da organização. E o que é expulso passa a ser evitado por todos da organização, inclusive pela própria família. Por isso, depois que muitos saíram dessa organização, tiveram seus casamentos destruídos, muitos filhos que permaneceram na organização abandonaram os pais que saíram, e acontece que, desde então, tem havido muita separação no seio familiar. Sem falar de outras falsas previsões que eles fizeram que não se cumpriram. Então, é uma grande ilusão dizer que Jesus escolheu a torre de vigia para ser a sua organização, o escravo fiel e prudente para ser seu canal visível para fornecer o alimento no tempo apropriado. É uma grande ilusão, uma grande mentira que é contada pela sociedade torre de vigia. Essa que é a realidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e se não é inscrito no canal, inscreva-se. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.